Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para calar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo o seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 varizes de ouro. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa, escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois se pensa que Jesus Cristo não entendia nada da vida prática. A gente faz da religiosidade algo assim, meio avoado, meio sentimental. E não é bem assim. Ele sabia da vida. Está vendo? 2000 anos atrás já tinha propina, não é? Põe aí. Você deve ser, se preocupe não, põe 80. E na vida dos homens, do mundo, é assim mesmo. Se a vida fosse somente esta, os mais espertos são aqueles que estão por cima da carne seca. Aí depois vem outra coisa. Mas Deus depois vai me castigar. Não é? A conversa aqui não é bem de castigar. É de escolha, de valores. Aqui Jesus não fala que depois, se você aprontar, você vai para o inferno. Que geralmente é a ideia comum que se passa
na comunidade cristã e aí por fora, e que também outros povos têm o medo do castigo. Isto é próprio de cada um de nós, seres humanos. Até cachorro, já outras vezes eu falei, quando apronta, e você volta para casa, ele não se aproxima. Não acontece isso? Quer dizer, será que basta um sentimento de cachorro para ser gente? Muito pouco. Muito pouco. Vamos um pouquinho mais para cima. Somos gente. Diz que somos gente porque pensamos, se incomodar até os grandes filósofos, como descobriram que eu existo. Eu existo porque eu sou capaz de pensar. E o animal não tem consciência da sua existência, porque ele não tem capacidade para pensar. E isso levar para frente gente intelectuais, filósofos, escritores, apresenta, vira mexe este princípio do ser humano, porque pensa. Então, por isso somos um pouquinho além daquilo que a gente possa pensar, ou que a gente queira se reduzir e se transformar num sentimentalismo barato, que não são ruins, são bons, mas são sentimentos da epiderme, da pele, superficiais, que não levam a lugar nenhum. É como uma dor. Passada a dor, passou tudo. Agora a vida não. A vida ela é contínua. Sem perceber, nós continuamos com o coração que bate. Esta é a vida. Independentemente do lugar onde nós estamos, se estamos dormindo, se estamos acordados. É um órgão da vida que bate. Continuamos a respirar. É um órgão da vida que se alimenta do ar para poder respirar. E quando Jesus apresenta a sua vinda, apresenta o porquê ele tinha vindo sobre a terra, exatamente para ele trazer uma vida, além da vida dos sentimentos, dos sentidos comuns, porque fazemos parte também, fisicamente, da parte dos animais, é nossa parte também. E depois, da parte intelectual, da inteligência, tudo. E, no fim, nos revela aquilo que já nós sabemos, mas que não conseguimos levar para a cabeça. Maria, você quer responder? Mariazinha lá. Você quer ser feliz na vida? Quer ser feliz ou quer ser triste? Fala alto. Feliz, não é? E o que é a felicidade? Você já pensou? Vai começando a pensar, vai entrar no catecismo. Já está no catecismo? Não. Então vai começando a pensar. Porque senão a gente, se não entra na nossa existência, nós não podemos entrar na verdadeira religião. Não adianta. Nós temos que entrar com a vida na vida. Porque a vida veio até nós. Cristo, mediador, aqui entra o Evangelho. Jesus fala das coisas humanas. Ele fala, olha, que as coisas humanas, o pessoal é esperto, muito esperto.
sabe cuidar muito bem do seu dinheiro. Até os mais simples, de bobo, não tem nada quando se trata de dinheiro. Sabe tratar bem as coisas. Só a inconsciência das crianças pequenininhas, que não sabem o valor do dinheiro, que preferem um brinquedo a R$1 milhão. Mas aquilo é porque é falta de consciência. Então Jesus fala das coisas terrestres, como se administra. Por isso que eu digo, alguém pensa que Deus, sei lá, às vezes passa tanta coisa na cabeça da gente, que Jesus era um homem assim, meio avoado, falava do reino dos céus, falava dos passarinhos que voavam, das nuvens coloridas, e a gente mistifica aquilo que é uma realidade essencial da existência. Então fala das coisas humanas. Como é que nós vamos tratar as coisas humanas? Usar os bens, usai os bens para comprar a verdadeira vida, o verdadeiro bem. E fala também outra coisa, porque você pode aprontar, também depois Deus me perdoa, não é? Isso, eu acho até que deve ser uma consequência do catolicismo, eu acho. Existem outros países também, tudo, mas você acha, porque quando se separaram o cristianismo, que eliminaram o sacramento da penitência, os luteranos, os jansenistas, etc., eles eliminaram a penitência, porque eles diziam que um homem não pode perdoar. Besteira. Já na época de Jesus falaram que ele, sendo homem, como é que podia perdoar os pecados? Mas ele era Deus. Então ele deu poder aos homens. Quanto a esta confissão, a definição mais clara, eu estudei tudo na teologia, etc., mas a mais clara foi lá em Jacareí, nas quintas-feiras, quando confessava, chegou uma moça, tinha 30 e poucos anos, advogada, tudo, falou, eu vim me confessar, faz uns 10 anos que não ia confessar. Falei, tá bom, o que é? Por que veio se confessar 10 anos? Aconteceu alguma coisa? Não, eu simplesmente fiquei refletindo. A sociedade entrega nas mãos de um juiz, independentemente se ele é bom ou se ele é ruim, a sentença de condenação ou de salvação de uma pessoa. Então era justo que Deus se entregasse nas mãos de um padre, que ele seja bom ou não seja bom, não tem problema. A sentença de absolvição ou de condenação. E o meu amigo juiz dizia do outro lado, ele me deu a definição do porquê Deus deixou o poder do perdão nas mãos dos homens. É ele que perdoa, não é o padre. O padre pode ser muitas vezes pior daquele que se confessa. Mas é Deus que perdoa, através dele. E o meu amigo juiz falava, Frei, entre nós dois existe uma diferença muito grande, pequeno ou grande, como o senhor acha? Falei, qual? Que se alguém se acusa, faz delação premiada na minha frente, eu mando para a cadeia. Eu como juiz dos homens. Se alguém se acusa na tua frente, como sacerdote, você absolve. A diferença entre o céu e a terra. As coisas de Deus e as coisas dos homens. Então, nesta grande diferença que Jesus coloca o agir humano, ser fiel nas coisas pequenas, ser honesto, o mínimo.
Ele não fala que é isto o reino de Deus. Quantas vezes eu escuto pessoas, eu não faço isso, eu não faço aquilo, fulano e ciclano apronta, eu não apronto, eu não frequento a igreja, eu sou mais cristão do que os outros. Já ouviram falar isso? Vocês já viram defunto, morto, que sai de noite para estuprar? Vocês dão risada por quê? Nunca refletiram? Mas é tão simples. Porque eles fazem, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, né? Então, o defunto também fala, eu não estupro, eu não vou assaltar, eu não mato ninguém. Então, é uma vida morta. É coisa de morto. Não fazer é coisa de morto. Fazer é coisa de vivo. Então, mesmo fazendo, são as coisas humanas do dia a dia. Mas isso aqui tem a ver. Entra na igreja, cala a boca, fala o palavrão. Ou na frente do padre, minha nossa, cala a boca, não pode falar palavrão. Primeiro que o ouvido mais sujo que existe é de juiz e de padre, sabia? Você sabia? Que o ouvido mais sujo é de juiz e de padre, porque quando a gente vai lá só fala besteira que fez. Ou não fez, ou fala besteira dos outros. Entendeu? Então já ouviu tudo. Como é muito real a vida, gente. Não tem nada de complicado. É só refletir nas realidades para também trazer as realidades de Deus com muita simplicidade na nossa existência. Então, quem não é fiel, Jesus fala claro, pode levar o Evangelho para casa, pode levar o folheto para casa. E leia. Nós que falamos, é meu. Desde criança começa, não é? Isto é meu, não é? Jesus chama de coisas injustas, mas use para fazer justiça. É um horror, gente, se vocês analisam o que é a cabeça humana, estas propagandas. Eu fiz isto, o outro governo não fez aquilo, eu vou fazer isto. Gente, estas pessoas que vão lá, por mais honestas que sejam, são muito bem pagas para fazer aquilo. Gente, mas que cretinice que a gente tem que ouvir. Esta é a humanidade. São esses os valores da humanidade. Mas o que nós esperamos de uma humanidade feita assim? Só besteiras. A cabeça não funciona. São muito bem pagos. Muito bem pagos. E essa é a humanidade que nós temos. E aqui entra, gente, a formação religiosa. Ser uma pessoa religiosa. O que quer dizer? É porque eu frequento a igreja? É porque eu sou padre? Não. É porque eu cultivo o coração reto nas coisas cotidianas. Do dia a dia, momento a momento. Esta é religiosidade. Aliás, não é nem religiosidade, é o mínimo que se espera de uma pessoa humana. O mínimo que se espera.
Porque se estes bens que passam, e que Jesus chama até de injustos, não no sentido que foram roubados, injustos porque não satisfazem as nossas necessidades mais profundas que perguntamos no comecinho. Desde criança queremos ser felizes. Então são coisas vazias. Quem nos dará aquilo que nos pertence? É interessante. O que é aquilo que nos pertence? Deus. Deus. Se o nosso coração for desvirtuado em relação às coisas pequenas, gente, não espere que um dia vai encontrar a Deus, não. Porque quem vive fora da verdade mínima não vai poder descobrir a grande e total verdade que é o próprio Deus. E porque a felicidade não está nas coisas, porque as coisas são limitadas. Este é o porquê. Não é porque Deus nos quer infelizes, mas porque Deus nos quer além das coisas, que é a nossa própria natureza humana, de sermos além das coisas, mais do que as coisas, mais do que as sensações físicas, mais do que as sensações psíquicas. Deus nos fez, às vezes eu fico até brigando a Deus, mas não é muito, não é muito não, porque fico meditando, pô, espera aí. Vocês são pais, podem me ensinar mais do que eu. Mas, analisando, meus pais me deram a vida para quê? Por que se gera um filho? Para participar da nossa mesma vida, não é? Biológica, ter um corpo sadio, afetivo, poder amar, ser amado, começando pelos pais, depois para formar uma família, amar os amigos, poder estudar, poder conhecer, poder viajar. Não, por quê e para quê? Colocar uma criança ao mundo. Para ter uma boneca no colo? Vai nas lojas americanas ou nas Casas Bahias, compra quanta boneca quiser, mas não faça um filho. É para participar da nossa vida que se gera um filho. E Deus nos gera para que nós participemos da sua vida. Então não é muito o que Ele pede. De fato, os pais não pedem nada para a criança. Dão tudo para a criança. Desde a concepção, do nada, nós somos concebidos. 100 anos atrás, para chutar alto, nenhum de nós aqui existia. Nem no pensamento dos pais. Medite bem, gente, isto. Essa é a realidade da vida. Alguém que tinha uma vida biológica nos transmitiu esta vida biológica. Alimentou esta vida biológica com a sua própria carne. Assim também acontece com Deus. Porque é a mesma coisa. Deus não é um problema de consciência, é um problema de existência.
Eu posso até não ter consciência de quem foi meu pai e minha mãe. Às vezes morre, não vamos deixar quando abandona as crianças. Às vezes morre, quando você ainda é pequeno. Você nunca teve consciência de seus pais, mas a vida está lá, você tem. Então a consciência não é isto. A realidade é que fica, é a nossa vida. Nós podemos não ter consciência de tudo aquilo que Deus fez por nós e faz por nós. Mas a realidade é esta, que Ele nos gera, porque a vida cristã é feita por geração. Por isso que não pode ser um sentimentalismo. Ela existe ou não existe? Compreende? Existe ou não existe? Ele nos oferece esta vida. Domingo passado eu perguntei que depois esta vida se transforma, além da sua dimensão imensa, infinita, superior à própria vida humana, moral, psíquica, afetiva que nós recebemos dos pais, infinita, participando do próprio Deus. E aí, eu lembro, é eterna também. Não é somente uma vida biológica que morre no tempo, mas uma vida que permanece eternamente. E eu perguntei, domingo passado, quando é que começa a vida eterna? Poderia perguntar a vocês. Qual é a ideia que o povo tem? Quando começa a vida eterna? Pode responder, não tem problema, estamos aprendendo aqui. Depois da morte. Não, que já, tudo bem, mas o conceito, a ideia comum que o povo tem. Quando é que começa a vida eterna? A semana passada falou que era morte. Depois da morte, não é? Não, mas é a ideia comum que está dentro da igreja. Não é que não. Se é uma vida, e esta vida é eterna, que já existe dentro de nós, com uma vida que vai brotar, que vai nascer, já existe no ventre materno, quando ela é concebida. É uma vida. E quando nascer, não vai ser outra vida. É aquela criança que foi concebida no ventre materno. Então, esta vida que Deus nos traz, aí que fala, o único mediador entre Deus e a humanidade é Jesus Cristo. Nele existia a vida. E na cruz, ele comunicou esta vida onde existia a morte, com todos depois os efeitos. Não vamos lembrar todo o Evangelho, todos os milagres que Jesus fez, demonstrando claramente que ele tinha esta vida. Mas são momentos claros da encarnação, quando Deus se uniu ao corpo humano e comunicou à humanidade esta sua vida divina. Então, por este desejo, nós partimos do nosso desejo de sermos felizes. Nada na vida pode nos satisfazer. Tanto que o povo formula: não existe felicidades. Não? Também isto vocês ouviram, não é? Existem momentos felizes. Não é assim que o povo fala? Então eu diria assim: não existe o ar para respirar. Eu fico só com o aparelho. Existem momentos que tiro o aparelho que eu consigo respirar. Porque felicidade é respirar Deus. E Deus se respira com quem? Não com o corpo, não com a inteligência, não com os sentidos,
não com a poesia. Deus se respira com a alma. Então nós temos aí que é a grandeza do nascimento do ser humano. Nascemos com esta alma já. E nela que Deus se deposita. Como a ciência não é tão difícil entender, gente. Como a ciência penetra em nós através da inteligência. Se nós não tivéssemos a inteligência, Felipe, poderíamos estudar? Por quê? Porque você não tem um cachorrinho que você leva para a escola? Não. Ah, não? É por que o cachorro não pode estudar? Porque ele não tem consciência. Consciência é uma coisa, tem consciência animal. O que falta? Para poder estudar, o que precisa ter? Vontade? Não, vontade não basta. O que tem aqui dentro? Inteligência. O famoso QI. O famoso QI. Se nós não tivermos esta inteligência, não podemos aprender a ciência. Se nós não tivermos a alma, não podemos aprender a Deus. E é na alma que Deus vem habitar. E é a alma que nos faz crescer. Com a inteligência, nos faz mestres, artesãos, artistas, esportistas. Compreende? Mas por que a gente não medita um pouquinho na própria vida, na própria existência, que a gente joga fora, à toa? Pretendemos milagres, pretendemos visões, pretendemos curas e não cuidamos daquilo que é todo dia ao nosso alcance, que é a nossa alma e a nossa inteligência, e Deus. É o mediador que uniu Deus, a alma das pessoas, é Jesus Cristo. Só. Creio em Deus Pai,